Nós teremos, sim, essas apresentações, porém com adequação de tempo, que serão exibidas, então, na nossa sequência após o horário do almoço. Nós vamos dar continuidade com esse painel, sendo constituído, assim, da seguinte forma. Nós vamos para o painel 6. E a mesa, para presidi-la, convidamos a senhora Procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sara Mainberg. A Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas, Hélida Graziane Pinto. O diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo, que participa de forma remota. E o repórter na revista Piauí e ex-Estadão, Breno Pires. E sim, integrantes do painel já apresentados, daremos início, então, aos trabalhos técnicos, ouvindo a procuradora Sara Mainberg. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa manhã. Eu gostaria de parabenizar o IRB, o Instituto de Direito Financeiro, os Tribunais de Contas do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, e pela brilhante organização desse evento. Nós percebemos, pelo dia de ontem, pela essa manhã, a pertinência dos temas que estão sendo tratados aqui, extremamente oportunos, então eu parabenizo pela iniciativa. Eu não vou me alongar, em razão do adiantado da hora, já vou passar a palavra para a nossa querida Hélida, que vai tratar do tema tão relevante do financiamento da educação no Brasil, com o país do futuro. Doutora Hélida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Então, eu passo a palavra para ela. Bom dia a todas e todos. Eu queria, inclusive, reforçar, e já peço licença para falar do púlpito, que este é o primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Essa perspectiva de conciliar o direito financeiro com a cidadania é absolutamente nuclear para o momento em que o país se coloca diante da necessidade de revisão das suas regras fiscais, para que, de fato, o orçamento tenha como horizonte nuclear, como finalidade essencial, o cumprimento da Constituição. Sempre que me dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu retruco, dizendo que não há orçamento legítimo fora da Constituição. E, nesta manhã, sinto-me profundamente honrada, na companhia da querida Sara, do Breno. Eu tenho até brincado em vários momentos, dialogo com o Breno, já pelo trabalho belíssimo que ele tem feito, né, no sentido de obrigar a reflexão sobre o orçamento secreto, mas, em especial, também cumprimentando os professores Scaff e Onofre, a quem tive a honra de ser aluna há 25 anos atrás, que falar de educação é a melhor forma de defender a cidadania. Então, cumprimentando os colegas de mesa, agradecendo aos queridos professores, peço licença para falar de lá, num tema que me é tão caro, né? Voltar a Minas Gerais, falando de educação, né? Falar da perspectiva de futuro. Veja, queridíssimo Onofre, que me dá a honra de projetar futuro. Pensar o orçamento público referido à construção de direitos fundamentais. Resgatar esse senso de que as regras fiscais que nos aprisionam, sobretudo, né, a perspectiva há pouco falada pelo próprio Marcílio, dessa superproteção à dívida. E superproteção à dívida, Marcílio, nada mais é do que a preservação da riqueza do passado. Da riqueza, né, privada, sobretudo, mas uma riqueza do passado. Como que a gente vai fomentar o desenvolvimento econômico desse país, a emancipação das pessoas, sem capacidade de construir o futuro, porque a gente está interditando as regras fiscais, o debate do orçamento para o futuro. A gente não tem horizonte de futuro enquanto a gente só protege a riqueza do passado.
Então, peço licença, né, até para ser pragmática na gestão do tempo, para falar de educação a partir de lá. Por gentileza, o próximo. Eu gostei muito, conselheiro Sebastião Elvésio, aqui, né, emérito conselheiro sempre, né, da perspectiva de fazer declaração de conflito de interesse na área da saúde, isso é forte. Eu tenho um conflito de interesse com a educação. Eu sou egressa da escola pública. Formei, desde o ensino fundamental até o doutorado, em escola pública. E, mesmo durante a graduação, eu dependi de bolsa assistencial aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Morei na moradia universitária, me alimentei no bandejão, sei o que é precisar de escola pública para ser o que eu sou hoje. Então, eu tenho um profundo conflito de interesse quando falo da necessidade de uma prioridade, aqui nesse sentido pleno, de prioridade alocativa do Estado em prol da política pública de educação. Se a gente quer resgatar as regras fiscais para elas terem como meta, como horizonte nuclear, qualitativo, substantivo, a máxima eficácia da Constituição e dos direitos fundamentais, a gente vai ter que fazer uma reinterpretação estrutural da relação entre orçamento e Constituição. Esse é o ponto de partida da minha fala. Eu venho trazer o debate da educação, mas eu não posso deixar de pautar o risco que estamos a ter neste momento de fazer a 5ª alteração do teto em 18 meses, apenas para mais um buraco discreto, mais um furo, enquanto não há garantia no PELOA 2023 para o farmácia popular. Não há garantia no projeto de lei orçamentária para 2023 para corrigir o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda, defasada desde 2017, sem correção monetária. Isso para não falar na falta de perspectiva de cumprimento do Plano Nacional de Educação, já que os recursos alocados são insuficientes para a gente resguardar, por exemplo, a expansão da oferta de vagas em horário integral. Para cumprir a ideia do ensino infantil como direito subjetivo público em creches. O Supremo reafirmou a condição de direito subjetivo público exigível. E a gente não consegue resguardar o horizonte do PNE de chegar daqui a 2 anos, o PNE chega a 10 anos de vigência em 2024, de que pelo menos 50% das crianças sejam atendidas em creches pela rede pública de ensino. Então, o desafio que eu estou trazendo é um desafio de, espera aí, tudo bem, temos que fazer de novo uma alteração do teto. Mas por que não fazer já de forma estrutural? Este teto que se provou iníquo, este teto que já foi alterado 6 vezes, me permitam lembrar, não é possível falar de educação sem falar da insuficiência de custeio a partir da União. A União que não regulamenta o Sistema Nacional de Educação, a União que não regulamenta o custo aluno-qualidade, a União que se ausenta de um debate federativo robusto em relação às políticas públicas que preservam os direitos fundamentais. É responsabilidade solidária, tanto quanto na saúde, quanto na educação, a oferta da educação básica. E a União se furtar a regulamentar dispositivos sensíveis do Plano Nacional de Educação nos traz essa dificuldade interpretativa muito bem explorada pelo Pedro, há pouco, na mesa anterior. A priorização do limite de despesa de pessoal em detrimento do gasto mínimo em educação MDE é mais uma perspectiva de como a gente esvazia a prioridade constitucional para com a educação. Se é para ter mais uma alteração ao teto, e eu vou lembrar, já são 6, nós já alteramos o teto na emenda 102, quem não se lembra, em 2019, para permitir a repartição federativa dos recursos daquele mega leilão do pré-sal, nós autorizamos uma exceção no teto. Emenda 102 de 2019. Depois, tivemos uma alteração também no teto, no próprio âmbito da emenda do Fundeb, até para ampliar a complementação federal, né, em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Educação. Vieram, nos últimos 2 anos, e nesses últimos 2 anos, em menos de 18 meses, né, não chega a completar 2 anos, as emendas 109, supostamente aquela emergencial, para cobrir o auxílio emergencial, mas que desvinculou os recursos, meu amigo Scaff,
do Fundo Social do Pré-Sal, que iria 75% para a educação e 25% para a saúde. Sabe quanto já foi desvinculado do Fundo Social do Pré-Sal, que era o nosso futuro, Marcílio? A promessa de que o pré-sal teria um compromisso com a sociedade, que projetaria o nosso desenvolvimento socioeconômico, 57 bilhões, só no ano passado e neste ano. Já foram desvinculados do que era o Fundo Social do Pré-Sal, prometido para nós em saúde e educação, 57 bilhões. E a Petrobras distribuindo 100 bilhões de dividendos apenas neste ano de 2022. Aí fica claro por que eu adoto um jargão, as pessoas riem, mas a gente precisa chegar no senso comum. Sempre, sempre no Twitter, em caráter pedagógico, eu começo ironizando essas prioridades alocativas. Eu sempre brinco, tudo é uma questão de prioridade alocativa. Para distribuir 100 bilhões de reais em dividendos da Petrobras, ok. Há um custo de pressão inflacionária que o Banco Central sobe uma taxa de juros, ok. Como que o governo tentou arrefecer a pressão inflacionária da distribuição de dividendos da Petrobras, da política de paridade de preços de importação ali adotada? Diminuindo o ICMS, que é repartido com os municípios e que é base de cálculo do PIS em saúde, educação e o Fundeb. É por isso, pena que o Gilberto teve que sair para ir para o aeroporto, conselheira Gilberto Ceará e eu estamos, junto com Marcos Nóbrega, vários outros analistas, mas do sistema de controle externo estamos os três, na comissão convocada pelo ministro Gilmar Mendes, para debater a repercussão dessa redução do ICMS para as contas dos entes subnacionais. E lembremos-nos, em 2022 também houve inibição da arrecadação de IPI, que é repartido com os estados e municípios. Se somar a repercussão da inibição da arrecadação do IPI com o ICMS, a gente não vai cumprir o PNE. Vocês percebem? A redução da carga tributária repartida compromete a nossa capacidade de fato, chegar em 2024 com o cumprimento substantivo do PNE. É uma escolha deliberada. E, do outro lado, vem obrigação de despesa como piso da enfermagem, que o governo federal sequer. Aqui é uma questão também que aponta para a lógica de escolha locativa. Desde 14 de julho, há uma PEC aprovada, já em estágio definitivo, ainda não promulgada. É a PEC 122 de 2015. Sabe o que essa PEC propõe? Que toda vez que a União criar obrigação de despesa de caráter continuado ou criar uma inibição de arrecadação tributária repartida na federação, ela deve compensar. Reduziu receita repartida ou aumentou despesa, impondo um ônus severo aos estados e aos municípios, a União que compense. Responsabilidade fiscal não é apenas o cumprimento formal da LRF, é respeito também ao Pacto Federativo. A gente precisa afirmar isso com mais ênfase. Precisa reler o parágrafo 1º do artigo 1º da LRF para esse sentido. Essa introdução era necessária. Falar de educação sem falar do contexto das regras fiscais, falar de educação sem falar dessa responsabilidade solidária no federalismo fiscal brasileiro, é esvaziar o seu alcance prático. O direito à educação não é para ser entoado de forma romântica, longínqua, é para ser implementado agora. No PELOA da União, no PELOA dos estados, no PELOA dos municípios. Como é que vai cumprir a meta 6 de expandir a oferta de vagas em horário integral se os recursos estão caindo? Isso implica, Pedro, em mais despesa de pessoal. É impossível você ampliar e criar o contraturno sem você ter absorção de mão de obra. Da mesma forma em relação a creches. E concordo com você, é prefeito fazendo obra cosmética, pintando toda hora os mesmos prédios, pagando transporte de universitários, contratando servidores temporários e comissionados para ceder para outros órgãos. O que já vi de prefeitura contratando pessoal comissionado, contratando pessoal temporário para ceder para Tribunal de Justiça, para ceder para a Polícia Civil, e deixa a criança fora da creche. Prefeitura pagando cursinho preparatório de Enem, pagando transporte universitário, e a LDB é clara de vedar isso. Eu dei essa volta toda para a gente resgatar a essência do debate. Como controlar o financiamento da educação para que se cumpra o planejamento setorial da área.
Eu só quero que o dinheiro da educação cumpra o planejamento da educação. Não tem discricionariedade para gastar de qualquer jeito, tem que gastar conforme o planejamento educacional. E o planejamento educacional não esvazia a liberdade política de escolhas. Ele dá margens alocativas para você fazer política pública no nível local, no nível estadual, no nível nacional. Mas é preciso ser aderente ao planejamento, porque senão o gasto é estéril. É comprar kit de robótica para a escola que sequer oferece água tratada. Talvez a síntese da minha fala seja como resgatar a educação dessa escolha iníqua de oferecer kit de robótica para a escola que não tem água tratada. Esse é o ponto de partida. E quais são os desafios que eu trouxe para a nossa reflexão? Está em curso já o plano plurianual de 2022 a 2025 dos municípios. Do ponto de vista qualitativo, aqui estamos no âmbito do sistema de controle externo, mas dialogando com a academia, querida Sara, a gente precisa partir, até para corrigir os impasses do orçamento secreto, Breno, a gente precisa recolocar o planejamento à frente do orçamento. Para enfrentar esse assédio do curto prazo eleitoral, da distribuição patrimonialista balcanizada de dinheiro público, você tem que fazer um combinado. Eu tenho 2 crianças, a gente trata sempre essa reflexão que o combinado não é caro. O planejamento é sempre uma construção política. Não é substituir os políticos pelos técnicos. As leis de planejamento são leis. Elas revelam uma escolha política, obviamente fundada em critérios técnicos. Então, o planejamento é, concomitantemente, um instrumento de pactuação política e de racionalidade técnica que ordena prioridades alocativas. O planejamento é, concomitantemente, um instrumento de pactuação política e de racionalidade técnica que ordena prioridades alocativas, de forma legítima. Por isso, fora do planejamento, a execução orçamentária é arbitrária. Precisamos gerar, no sistema de controle externo, um compromisso de impor ônus adicional de motivação, dever de motivação, caso a execução orçamentária se desvie do planejado. Não é simplesmente proibir de gastar, é dizer, se gastar fora do planejado, justifique. Nada disso é fora do direito administrativo, meu amigo Onofre. Nós já sabemos há muito tempo no direito administrativo que a motivação é um grande instrumento de controle da discricionariedade. Falta trazer essa mesma reflexão para o direito financeiro, para conter o abuso de poder. E abuso de poder, no sentido técnico do direito administrativo, é o manejo da competência para atender uma finalidade privada, como a gente acabou vendo ao longo desses últimos meses, às vésperas do processo eleitoral, uma derrama de dinheiro público, sem clareza dos propósitos. Gente, me permita, inclusive, fazer uma parêntese em torno disso. Como nos olhamos no espelho, como uma sociedade aderente ao direito, ao Estado Democrático de Direito, com 3 anos consecutivos de crédito extraordinário, sempre alegando calamidade atrás de calamidade. Em 2020, fazia sentido a calamidade, porque a pandemia nos pegou de surpresa. Agora, em 2021, em 2022, é falha de planejamento, emergência fabricada. Eu cheguei a escrever, e fui muito criticada, que deveríamos ter adotado um plano bienal de enfrentamento da pandemia. Plano bienal de enfrentamento da pandemia. O orçamento de guerra já devia ter revisto o teto e a gente ter feito um plano mais alargado de concepção de que, se você passou por uma guerra, depois da guerra, você também precisa ter uma capacidade de enfrentamento. O pós-guerra demanda tanta pressão de atuação do Estado, quanto a própria guerra. O pós-guerra é tão importante quanto a guerra. E não tivemos um orçamento do pós-guerra. Tivemos calamidade atrás de calamidade. Até o querido amigo Adilson, nosso colega do MP de Contas de Rondônia, uma vez brincou que assistiu na televisão com essa história de 3 calamidades consecutivas, que tem ministro que promete prosperidade no Brasil, o ministro da Economia promete calamidade subsequente a uma outra. Calamidade do período do orçamento de guerra, alice incabível, a Covid tinha acabado de chegar. 2021, estendemos de forma juridicamente falaciosa a calamidade da pandemia, e este ano, calamidade pela guerra na Ucrânia. Não é risível? Exatamente a palavra, é risível. E a gente não cumpre o planejamento setorial da educação, a gente não leva a sério o PPA.
Queria provocar, estou aqui na minha casa, eu vou falar minha casa porque é mineira, né? Quando o conselheiro Sebastião Elvésio brincava café com leite, se tem alguém que está exatamente na ponte do café com leite, sou eu. Nascida em Minas, formada aqui na UFMG e há 10 anos em São Paulo. Me sinto muito à vontade neste congresso. Por isso me sinto em casa, se me permite. Caro colega, caro amigo, conselheiro Terrão. A questão por trás disso é: precisamos voltar a falar de por que não se leva a sério o PPA e da Oiloa, porque eles são contratados como se fosse um pacote Office da Microsoft. PPA e da Oiloa é contratado junto a consultorias de contabilidade, que também prestam serviços de informática e de assessoria jurídica, e que pasteurizam assessoria aos municípios, vendendo um modelo pasteurizado de PPA e da Oiloa como se fosse o Word, Excel e PowerPoint. Estou mentindo, Onofre? Como o PPA, que traz consigo, na sua essência, a ideia de programas de duração continuada, não revela para a gente a essência dos serviços públicos. Quando eu falo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, eu sei que ele é um programa que quer governo entre, quer governo saia, vai ser mantido. O nome pode mudar, mas a ideia de oferecer merenda é permanente. A gente precisa resgatar os programas de duração continuada no núcleo da razão de ser do direito financeiro. E o PPA municipal precisa ser estudado e aprimorado exatamente nessa dinâmica da sua essência. Programas de duração continuada. Precisamos fortalecer os programas de duração continuada dos municípios. E criar conexão dos programas de duração continuada com as despesas eleitas como não suscetíveis de contingenciamento da LDO. Somente assim a gente aprimora o ciclo da política pública. Resgatando isso do ponto de vista da educação, a gente precisa enfrentar, por exemplo, a emenda 119, que permitiu o déficit de aplicação em MDE em 2020 e 2021, e que tem que compensar até o ano que vem. Como nós, tribunais de contas, estamos fiscalizando a medida compensatória da emenda 119? Estamos fiscalizando? Estamos cobrando a devida correção monetária? Porque, se não houver correção monetária, a perda da inflação de 2020 a 2023 pode chegar a 40%. O dinheiro que não se aplicou em 2020, porque a inflação deu uma empinada nos últimos anos, vai chegar até 40%. Eu já fiz a estimativa, inclusive avaliando alguns cenários de projeção, da forma como se coloca na LDO a estimativa para os próximos 2 anos. Então, a gente precisa trabalhar com uma medida compensatória para, pelo menos, manter o poder de compra para a comunidade escolar. O 8º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, sendo que a União não regulamenta seus itens nucleares de pactuação federativa. Se não houver o Sistema Nacional de Educação, a gente não estabelece para a educação a mesma dinâmica do SUS. Repito, precisamos afirmar a responsabilidade solidária pela educação básica. Ninguém duvida que uma demanda em juízo na área da saúde pode ser demandada contra qualquer dos 3 níveis da federação. Ainda que haja responsabilidades, ensino infantil e fundamental para os municípios, ensino fundamental e médio para os estados, ensino superior e complementação da União, a gente não pode esvaziar que a educação básica está lá como uma competência, como uma obrigação dos 3 níveis da federação no artigo 208. A gente divide responsabilidades, mas não de modo a exonerar os outros entes. Sobretudo do ponto de vista de capacidade de rateio. Por isso, o Fundeb é um fundo de equalização. O Fundeb é um fundo de equalização. E sabe qual era uma das propostas que o governo federal chegou a aventar para sair em 2023 dessa dificuldade fiscal, o rombo deixado do processo eleitoral? Postergar a expansão da complementação federal, que iria até 2026, né? Que iria até 2026, postergar, adiando a expansão da complementação da União, que hoje está em 15% e que iria a 23% até 2026. Ora, adiar de novo. Eu sempre brinco, Scaf, que adiar é uma forma de ajustar. Adiar é uma forma de ajustar, de negar prioridade. Eu também trago o desafio que a querida Débora Duprá, colega do Ministério Público Federal, sintetizou numa frase brilhante, ainda que triste.
Era um evento que celebrava a aposentadoria dela do MPF, ela foi procuradora federal dos direitos do cidadão. Estávamos numa live com a Mônica Debole, e a Débora Duprá, muito enfática, disse: em 2020 estamos mais perto de 1.500 do que de 1988. Tamanho o retrocesso de um país que não projeta o futuro e apenas remunera a riqueza passada. Próximo, por favor. Eu já falei várias vezes aqui no TCE de Minas, mas eu quero apenas resgatar em sentido prático, aplicado, que a gente precisa controlar o piso da educação e a aplicação dos recursos do Fundeb à luz do PNE. É preciso falar em gasto mínimo material. Gasto mínimo que não fique adstrito apenas às regras contábeis formais. Gasto mínimo como um dever de consonância com as metas e estratégias do PNE. Repito, o gestor que faz pintura predial, como o Pedro há pouco denunciava, a cada ano, mas que não paga o piso do magistério, um gestor que paga transporte de universitários, mas deixa a criança fora da creche, concordam? Não pode ter o seu piso de 25% acatado em MDE. A gente precisa abrir o número formal, ainda que esteja formalmente lá, na linha do artigo 70 da LDB, não tem entrado nenhuma vedação do artigo 71 da LDB, a gente tem que refinar e dizer, espera aí, formalmente, contabilmente, cumpriu o piso, mas entregou adimplido conjunto de metas e estratégias do PNE, no prazo em que o PNE suscitou, o descumprimento das metas e estratégias do PNE tem que impor um ônus adicional de motivação. Sobretudo em relação àquilo que foi fixado de forma aprazada, a termo. São obrigações de fazer. Obrigações de fazer que não podem ser simplesmente ignoradas. E aí o gestor vem e traz shows. Eu estou falando, inclusive, de outros gastos fora da educação. Gestor faz shows. Gestor contrata temporários para ceder para o Tribunal de Justiça, para ceder para a Polícia Civil. Isso aconteceu comigo quando eu fui procuradora-geral do município de Pedro Leopoldo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Estive 2 anos na condição de procuradora-geral de um município de 60 mil habitantes aqui no entorno de BH. A prefeitura era assediada para realizar despesas do Estado. E pergunta se a prefeitura efetivamente expandia a oferta de vagas em creche. Se tinha capacidade de implementar uma agenda mais robusta na educação. Naquela época ainda não tinha PNE nesses moldes como nós o conhecemos. Não tinha. A gente precisa fazer essa reflexão de custo de oportunidade. A economia é muito clara. Para bancar servidores, para ceder para outros órgãos, para bancar, como eu dizia, transporte universitários, para bancar shows, para bancar a renúncia fiscal concedida por prazo indeterminado, que são escolhas discricionárias. O gestor pode deixar a criança fora da creche? O gestor pode não pagar o piso do magistério? O gestor pode solenemente ignorar as metas e estratégias do PNE? Eu tenho uma tese a respeito. Do ponto de vista de ordenação legítima de prioridades. Toda vez que a gente contrastar o descumprimento de uma obrigação de fazer com a realização de uma despesa discricionária, a despesa discricionária é presumidamente ilegítima. A despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de uma obrigação de fazer, sobretudo essas fixadas a termo, é presumidamente ilegítima. Você não tem liberdade de alocar os recursos públicos escassos, invertendo a ordem de prioridades constitucional e legalmente estabelecida. Fazer shows, conceder renúncias fiscais por prazo indeterminado, contratar temporários para ceder para outros órgãos, passar despesa com ensino superior e ensino médio, quando a sua atribuição é ensino infantil e fundamental, deixando a descoberta suas obrigações de fazer, gera uma presunção de irregularidade da despesa, meu amigo Patrick, na forma do artigo 70 da Constituição, à luz da noção de que legitimidade ali inscrita na Constituição é a consonância com o planejamento. A noção de legitimidade ali inscrita no caput do artigo 70 é a consonância com essa ordenação legítima de prioridades. Não dá para deixar gastar de qualquer jeito. Não dá para deixar frustrar o planejamento setorial das políticas públicas. Então, já estão me dizendo do tempo, eu não quero ser contingenciada no tempo, eu vou ser bastante disciplinada, mas ali tem uma síntese do que eu estou provocando. Há muito pessoal ocioso pendurado na folha da educação, viu, Pedro?
Os prefeitos embutem na folha da educação um inchaço que precisa ser refinado. Por isso, a noção do Decreto-Lei 200 é tão importante sobre controle de produtividade mínima e da real demanda do serviço. Concordo, caro Marcílio, que a gente precisa refinar os instrumentos de avaliação da produtividade dos servidores. Não só à luz do artigo 41 da Constituição, que fala de avaliação de desempenho, mas à luz dos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 200. Produtividade mínima, real demanda do serviço. A gente precisa resgatar. Próximo, por favor. O que fazer com o diagnóstico da Campanha Nacional do Direito à Educação, uma instituição super séria que tem acompanhado o Plano Nacional de Educação e que lançou, por ocasião do 8º aniversário do PNE, o diagnóstico de que 86% das metas estratégicas do PNE está inadimplido. 86%. Não somos ignorantes à toa. O ministro Roberto Barroso sempre suscita, inclusive na decisão do Fundef, né, da complementação do Fundef, falava: é inegável que estamos diante de uma questão grave do ponto de vista econômico, mas, por temermos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. E, para mim, nenhuma dívida pública é maior, Marcílio, do que a dívida que temos com esse baixo nível de alfabetização da população brasileira. A maior dívida que temos é o fato de que a gente só assegurou, de fato, a oferta da educação pública de 4 a 17 anos, pré-escola e ensino médio, há 5 anos atrás. Não sei se vocês sabem, até 31 de dezembro de 2016 não era obrigatória a oferta da pré-escola e a oferta do ensino médio. Só era obrigatória, de fato, a oferta do ensino fundamental. E o ensino fundamental, naquela ocasião, ainda não era de 9 anos, era de 8. Era de 7 a 14 anos. Tornou-se obrigatória plenamente a oferta da pré-escola até o ensino médio, por força do artigo 6º da emenda 59, em 31 de dezembro de 2016. Então, só tem 5 anos que a gente passou a educar um pouco mais o nosso povo. A maior parte da população adulta no Brasil, dados da PNAD de 2019, que abriu um questionário específico de educação, é de pessoas que não concluíram o ensino médio. Somos um país majoritariamente semi-alfabetizado. Ora, os pais das atuais crianças que estão na escola não concluíram o ensino médio. Jogar na escola, apenas na escola, o peso desse déficit de formação, de escolaridade que os pais carregam, sem oferecer EJA, sem expandir a oferta do horário integral, é injusto com a escola. Não é culpa da escola a nossa baixa qualidade educacional, é intergeracional. Você não aprimora uma política pública dessa complexidade em tão pouco tempo. Por isso que eu tenho ojeriza de ouvir que se gasta muito em educação. E se gasta mal. Mal quem, cara pálida? A gente só universalizou a pré-escola e o ensino médio há 5 anos atrás. Os professores ainda têm um piso remuneratório majoritariamente descumprido e baixo. Quem quer, estando aqui nessa sala, tendo uma boa formação econômica, que o seu filho saia do ensino superior e dê aula na escola pública, na rede da educação básica? Os melhores egressos do ensino superior não querem ser professores da rede básica, da educação básica. Isso é uma distorção que explica por que na Finlândia você tem uma educação boa e aqui não. Se os mais inteligentes não querem voltar para ser professores, eles não vão estimular as próximas gerações. Próximo slide, por favor. Aí é rapidinho, só para vocês verem os grandes desafios que eu falava. Direito à creche, o Supremo reiterou sua interpretação. A meta 1, que é a expansão das vagas em creche, infelizmente mostrando que a gente está muito longe de cumprir até 2024 o cenário. Naila, se quiserem, podem disponibilizar a apresentação no portal aqui do TCE. Se quiser a gente fazer esse banco de apresentações, seria bom para, eventualmente, quem quiser aprofundar. Próximo. Do ponto de vista de qualidade da educação, é claro, a gente precisa valorizar os professores, os profissionais da educação, mas é nuclear, quem trabalha com essa política pública sabe, a expansão da oferta em horário integral. O contraturno é muito importante. A oferta do horário integral e das creches, se eu pudesse dizer onde focar nossa energia, sistema de tribunais de contas, onde nós precisamos priorizar nossa energia de controle para o gasto em educação chegar na ponta, sobretudo no educando. Creche e oferta de horário integral. Ora, quando nos disserem que não tem dinheiro, a gente vai ter que ter coragem de apontar. Espera aí, volta aqui.
Como que está a realização de shows? Como está a renúncia fiscal por prazo indeterminado? Como está a contratação de temporários e comissionados? Como está com outros gastos que não a sua atribuição primordial, artigo 11, inciso 5 da LDB? Vamos abrir os números e fazer a devolutiva da inversão de prioridades. Próximo, por favor. O piso do magistério também precisa ser levado à tona, não como uma escolha facultativa, mas como uma obrigação constitucional. Artigo 206, inciso 8º da Constituição. Além do que, também tem previsão em lei já validada pelo Supremo Tribunal Federal. No Plano Nacional de Educação, meta 18. Não dá para escolher não pagar o piso do magistério. É obrigação legal de fazer. Se está sobrando para fazer show, para fazer renúncia fiscal, lá na Bahia, conselheiro Inaldo, adorei a decisão que o STJ validou a primeira instância em relação à festa da banana, no município de Teolândia. Porque pontua exatamente esse conflito distributivo, que, do ponto de vista econômico, corresponde à ideia de custo de oportunidade. Quando você escolhe fazer aqui, está faltando para cá. A gente precisa debater a noção de custo de oportunidade, de conflito distributivo. A despesa discricionária contrastada com o descumprimento da obrigação de fazer é presumidamente irregular, por ofensa ao princípio da legitimidade no sentido do artigo 70 da Constituição. Aqui entendido a legitimidade como a consonância com o planejamento, construído de forma politicamente pactuada e racionalmente, e tecnicamente racional. Próximo, por favor. Aí vejam vocês, a Confederação Nacional dos Municípios esvaziando o piso do magistério. A gente precisa, inclusive, resgatar essa noção de que sem bons professores não há bons alunos. Repito, quem aqui quer que seu filho saia do ensino superior e trabalhe na rede pública de ensino, na rede básica, no ensino, na educação básica? A gente tem que olhar o caso da Finlândia, olhar o caso da Coreia do Sul com essa coerência. Se eu não quero para o meu filho que ele seja professor, retornando para o sistema, é porque não é uma carreira adequada. E não haverá futuro, já que o Onofre me deu esse título bonito, Educação no Horizonte Futuro, e o nosso congresso se chama Direito Financeiro e Cidadania, então eu estou aqui preocupada na dimensão da cidadania, da consequência de um direito financeiro que cumpre a Constituição e a materializa, se a gente não valorizar os professores. Aqui é um debate acadêmico. Eu tenho a honra de ter sido aluna do Onofre há 25 anos atrás. Subi no ombro desse gigante para poder estar aqui questionando por que a educação não é prioridade. Abrindo os números e mostrando os esvaziamentos alocativos. Próximo, por favor. E aí, meu jargão. Ó, Pedro, você falou dele? Marcílio, você falou dele? Eu preciso simplificar a linguagem para chegar no grande público. A gente tem que disputar o senso comum. Boaventura de Souza Santos fala isso, né? A ciência aspira a se tornar senso comum. Caro conselheiro Sebastião Alvécio, emérito conselheiro Sebastião Alvécio, a gente precisa transformar o nosso debate complexo em senso comum. E a tradução de toda essa teorização que eu trago aqui talvez seja exatamente isso. E agora, honrada, digo, que coisa bonita o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encampando uma representação do Tiago, nosso procurador-geral, que aqui esteve ontem, brilhante procurador-geral, colega, inclusive, que veio do Piauí e que traz para São Paulo essa preocupação também com a educação, porque o Piauí é um dos estados que mais se destaca na qualidade da educação pública, junto com o Ceará, junto com Pernambuco. E São Paulo desvia recursos do Fundeb para cobrir passivo previdenciário. Eu tenho vergonha, o estado mais rico da federação, essa é a minha maior briga, inclusive, quem conhece sabe, eu defendo a política pública de educação na prática em São Paulo, tentando apartar o desvio de 3 bilhões do Fundeb, 3 bilhões de reais ano, do Fundeb para cobrir passivo previdenciário. Onofre. Mas olha que coisa bonita. Os tempos mudam. Que bom, Guimarães Rosa nos ensina isso. TCE, com as suas resistências, modulações de efeito, ainda permite o rombo do dinheiro da educação mais um ano. Só que, de toda sorte, avançou aqui, já dizendo, gastos com shows, contratações artísticas, são presumidamente irregulares quando contrastados com o risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais. Conclamo os demais tribunais de contas a encamparem esse modelo. Exatamente porque há lastro jurídico para esse esforço. Despesa discricionária
não pode passar à frente de obrigação de fazer. Há uma ordenação legítima de prioridades. Próximo, por favor. E aqui, já que eu vim falar de futuro, Onofre me dá esse desafio imenso, né? Eu venho na arrogância achar que eu tenho algum horizonte futuro. Eu só quero educação para todo mundo de boa qualidade. Por falar em futuro, que futuro a gente quer? Um país que volta às capitanias hereditárias, à depredação ambiental, à exploração dos negros, à exterminação dos povos indígenas, ou que aproveita sua proteção ambiental como uma estratégia, tipo uma economia verde, a biotecnologia como uma ponte para o futuro. Acabei usando o termo que foi usado, né, num plano de estudos da época do Michel Temer. Mas toda sorte. O que eu quero projetar aqui é que, se há um horizonte que nos projeta adiante, que nos torna melhores, é o Plano Nacional de Educação. Então, não precisa formular algo novo, basta cumprir o que já existe. Revolucionário no Brasil, SCAF, é cumprir as leis. Infelizmente, o Lênin Streck tem razão quando suscita cada vez mais isso, de forma tão keuseniana, inclusive. Cumprir a Constituição, cumprir as leis. Onde queríamos chegar e por que não estamos alcançando, já que 86% das metas estão descumpridas? Próximo, por favor. Eu mantenho a esperança acesa e disputar na Constituição o lugar dos direitos fundamentais, a começar pela revisão do teto, a começar pela identificação de que um ajuste justo compreende todas as opções de receita e também explicita as despesas financeiras. Ou a gente faz um ajuste que põe em pauta todas as opções de arrecadação, todas as despesas primárias, inclusive as despesas dos poderes. Eu cheguei a escrever, Marcílio, algumas vezes que a gente vive um orçamento de castas, vários níveis de castas, e também as despesas financeiras. Até porque, vejam, a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida pública. Quem vai pagar a conta para a gente ser um país mais civilizado? A Finlândia só é o que é pela educação. Pedagogia e esperança do saudoso Paulo Freire. A gente precisa aspirar a ser um país mais civilizado. A porta para tanto é a Constituição de 88. Que ela continue a ser a nossa luz de lamparina, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães. Nada desgraçados para conter tanta miséria e tanta desigualdade. Eu quero que mais gente formada em escola pública chegue, como eu, aonde quiser estar. Porque os professores os estimularam a irem mais longe do que as suas famílias acreditavam possível. Obrigada mais uma vez. Hélida, eu agradeço. Você é uma fonte de inspiração para todos nós que trabalhamos no controle externo, com a sua assertividade, com a sua paixão, sempre lançando luz, né, demonstrando para nós as dificuldades na execução do PNE. E a gente só tem a agradecer a sua disposição de estar aqui conosco hoje. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Breno Pires. O Breno é repórter da revista Piauí, ex-Estadão. Ele vai falar sobre orçamento secreto no orçamento público e a institucionalização da corrupção. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Breno. Muito obrigado. Posso perguntar só uma coisa? Que horas são? Legal. Que eu estou aqui sem relógio, aí meu celular descarregou, só fui avisar aqui para eu ter uma noção do tempo, né, para me situar. Bom, muito bom dia, boa tarde, né, agora que são 12h20. Para mim é uma honra enorme estar aqui, é uma satisfação, quero agradecer ao convite, né, que me foi feito pelo Dr. Fernando Scaff, pelo professor Onofre, também agradecer ao Heleno Taveira Torres, que não pôde estar aqui, a Hélida Graziani, também a Sara, também, que está aqui coordenando a mesa. Eu sou repórter, eu trabalho há 12 anos como repórter, desde a época que eu comecei no Recife, no Jornal do Comércio, onde me formei, o FPE. E, para mim, eu acho que é super legal que a gente possa discutir, com a perspectiva do jornalismo, né, um tema que é tão caro para o direito, né, e que requer tanto aprofundamento, né, no debate,
O tema do orçamento público é algo que, nas palavras da doutora Hélida, né, essa discussão sobre as prioridades alocativas é algo que está vindo junto desse tema, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa legal de destacar no início, antes de falar do problema, é falar da esperança que ela cita, que a gente está podendo debater agora, talvez com profundidade maior do que, eu digo como sociedade, né, tentando trazer para o senso comum discussões que são, às vezes, profundamente técnicas, difíceis de compreensão do público, em geral, né? Então, em primeiro lugar, é isso, agradecer. E agora, falando do tema em si da apresentação, só testando aqui, aí de vinda, tá, beleza. Bom, eu montei aqui uma apresentação para guiar e, em primeiro lugar, dizer assim que o que a imprensa passou a chamar de orçamento secreto, né? O jornal Estado de São Paulo, no ano passado, com uma série de reportagens publicadas a partir do mês de maio. Eu fui o autor das primeiras reportagens, depois outros colegas se juntaram também. A gente abordou o tema inicialmente como um estudo mais aprofundado de um novo fenômeno da acomodação da relação entre o legislativo e o executivo. E existe um elemento que é a emenda de relator geral, que está sendo um instrumento para a operacionalização desse orçamento secreto, mas o orçamento secreto em si não é um sinônimo da existência da emenda parlamentar ou não. Não, orçamento secreto por definição, um esquema de compra de apoio em que você tem a destinação das verbas públicas para atender parlamentares e suas indicações, em troca do voto deles no Congresso para que o governo possa passar suas prioridades, né? O primeiro grande evento do orçamento secreto foi a própria eleição dos presidentes da Câmara e do Senado no ano de 2021, no mês de fevereiro. Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado, com um derrame de 9 bilhões de reais para indicações para atender deputados e senadores apenas no mês de dezembro de 2020, que foi o último mês onde era possível fazer empenho de verbas públicas, né, porque você vira dezembro para janeiro, você vai demorar ainda alguns meses para tocar o orçamento de 2021. Então, em primeiro lugar, acho que é importante conceitualizar isso, até porque no ano de 2023 a gente ainda está tendo uma indefinição se o instrumento que está sendo utilizado para distribuir essas verbas, que é a emenda de relator, vai continuar ou não, porque existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria importante citar, talvez, então, algumas das primeiras reportagens para mostrar como é que foi evoluindo a discussão a respeito do assunto. Mas, em primeiro lugar, eu estava querendo pontuar isso, né, que não é necessariamente que a emenda é corrupção. A corrupção está na compra do apoio. Agora, a emenda também tem outros problemas de inconstitucionalidade que a gente também pode discutir, que é uma coisa que é à parte. Só quis fazer essa distinção também, porque um dos temas da mesa é a institucionalização da corrupção, né? Bom, avançando aqui, essa foi a primeira reportagem publicada sobre o tema. Foi uma reportagem que foi feita ao longo de 3 meses, em que, após eu obter uma planilha que mostrava a destinação das verbas, que eles chamavam de emendas extras no Congresso, deputados e senadores têm as cotas de emendas parlamentares individuais e de bancada, que são as previstas na Constituição, e que, por um processo de amadurecimento, né, houve aprovação da emenda constitucional número 95, né, em 86 e 86, 100, 102 e 105, exatamente. São 3 emendas constitucionais. Uma no ano de 2015, que é das emendas impositivas individuais, uma em 2019, que trata das emendas de bancada. E o orçamento secreto é o quê? É uma utilização por fora disso, por fora do que está na Constituição, para distribuir as verbas, dando uma utilização diferente para a emenda de relator geral, diferente daquela que estava no próprio regimento interno do Congresso, né, na resolução conjunta do Congresso, que trata das emendas. As emendas de relator, o relator geral do orçamento, claro, quando chega a proposta da lei orçamentária, ele vai fazer mudanças, o Congresso vai colocar dinheiro em áreas que são importantes. A confecção do orçamento é um papel que é compartilhado entre o Executivo e o Legislativo. Até aí não tem nenhuma dúvida, né? Inclusive, os parlamentares usam essa frase, que é óbvia, é inquestionável, para tentar justificar o que vem depois, que aí que é o problema.
uma coisa é você confeccionar a peça do orçamento, outra coisa é você ter um controle de dizer qual é a cidade que vai receber um dinheiro para uma ação que é nacional. É você escolher qual é a empresa que vai fazer uma obra, sendo deputado, sendo senador, que já teve casos assim. A Folha de São Paulo chegou a publicar uma matéria em que tem um ofício do senador Davi Alcolumbre, escolhendo o CNPJ de uma empresa para fazer uma obra de pavimentação. Isso é um absurdo, né? Enfim. Bom, e aí, esse primeiro momento dessa notícia, que foi um choque assim, no cenário político em Brasília, né, onde eu atuo e trabalho e moro, no ano passado, no mês de maio, porque mostrava que, para acomodar o interesse do Executivo no Congresso, né, para ter o apoio do Centrão, foi criado esse duto de pagamentos em que a definição das verbas ela não tem critério claro. Os parlamentares, tem até não sei se vou poder dar um zoom aqui, mas ali à direita embaixo tem umas fotos de alguns parlamentares, tem o Cláudio Cajado, Davi Alcolumbre, acho que tem a própria Flávia Arruda também, que depois virou ministra. Eles enviavam ofícios para o Executivo dizendo que tinham direito a enviar recursos para cidades tais e queria fazer dessa forma ou daquela. Tudo isso foi dado no Palácio do Planalto. Nesse contexto, a articulação para a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Rodrigo Pacheco para o Senado. Essa é a matéria, e em seguida veio uma série, até coloquei aqui várias das capas, falando da criação disso e trazendo alguns dos problemas que, até hoje, ainda, na minha visão, eles ainda não foram endereçados pelos órgãos públicos da maneira devida. A gente tem um caso ou outro. Por exemplo, um problema que está em umas matérias, que está embaixo à esquerda, a existência de indicações de destinação de verba pública em que deputados e senadores remetem dinheiro para fora dos seus estados. Qual é o interesse público em torno de um deputado de Roraima pedir um dinheiro para Minas Gerais, ou do Amapá pedir para Brasília? Então, você tem uma série de questões que vão surgindo a partir do ponto inicial, que é a falta de transparência dessas emendas. A falta de transparência permite destinações que você não vai você não vai passar pela responsabilização, vai haver o accountability. Há uma forte conexão entre esse executivo que está no poder na criação do orçamento secreto. Ao mesmo tempo, é um esquema que evoluiu e se adaptou desde 2020, que foi o primeiro ano, e no ano de 2021 e 2022, já com o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência da Câmara e do Senado, o Executivo delegou para o Congresso a autogestão desses recursos. Mas esqueça que há um primeiro momento de, digamos, compra de apoio, que é: vou lhe dar um dinheiro que não é seu de direito, que a Constituição não lhe dá, que a legislação, a LDO, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi utilizada para criar esse marcador do resultado primário número 9, que é o RP9. Acho que vocês já estão, todo mundo que já está ciente desse tema, imagina, né? Então, isso foi criado na LDO, mas não é um compromisso que subjuga o Executivo. O Executivo tem a discricionariedade de acatar ou não a indicação do beneficiário, ele tem a discricionariedade de vetar as propostas, ele deveria fazer, como a LDA diz, o filtro, né, que é sobre você não executar um novo projeto, uma nova obra, quando existe alguma que está pendente, né? Está na Lei de Responsabilidade Fiscal, está na própria LDO, né? Então, assim, se cria algo na LDO que te permite fazer indicações, que tenta obrigar o Executivo a aceitá-las, mas as coisas são conflitantes entre si. E, bom, eu queria até mostrar aqui a primeira decisão, né, que contém essa farra com o dinheiro público. Foi uma decisão individual, né, uma liminar monocrática mesmo, da ministra que é atual presidente do Supremo, Rosa Weber. E esse trecho que eu destaquei aí é um trecho da decisão dela. Eu não lembro agora se isso foi para o voto, quando foi confirmar no colegiado, ou se isso foi do próprio texto da liminar original, mas foi uma questão de semanas. Assim, isso foi no mês de novembro de 2021. Causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a um grupo de parlamentares mediante a distribuição arbitrária entabulada entre coalizões políticas para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais, sem observância de critérios objetivos
destinados à concretização das políticas públicas. Foi uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, com base no que foi revelado nessas reportagens e também no trabalho do Tribunal de Contas da União, que fez uma primeira análise, ainda no ano de 2021, que deu tempo de incluir na própria análise das contas presidenciais, recomendações para que fossem dadas transparências, e depois o Supremo deu força legal a essa recomendação do TCU, que vinha sendo ignorada. E até hoje vem sendo ignorado. Esse é um grande problema desse tema do orçamento secreto. Essa evolução que houve de 2020 para 2021 para 2022, ela sempre foi feita com sinalizações de transparência. Então, o Congresso sempre prometia que dá algum passo a mais de transparência. No entanto, o que existe é uma publicidade seletiva. Foi criada uma figura chamada usuário externo, o que é um absurdo por si só, porque uma emenda parlamentar não pode ter como autor alguém de fora do Congresso. Mas eles permitiram que prefeitos, empresários, dono de hospital filantrópico, um instituto do ex-jogador de futebol, Léo Moura, qualquer pessoa pode pedir a destinação da verba da emenda de relator geral, e aí você, ao credenciar com o nome de um usuário externo, que é de fora do Congresso, você continua omitindo o autor, o parlamentar que é o patrocinador dessa indicação. Então, 1/3 das emendas de relator nesse ano de 2022, que já tem 12 bilhões de reais indicados para o Executivo utilizar, mais de 4 bilhões estão atribuídos a usuários externos, o que mostra que, na verdade, se você quer fazer uma boa ação, uma benfeitoria no seu município, você pode até fazer, mas se você quiser continuar nesse esquema fora do radar, longe da fiscalização, você está liberado. Isso é um direito que o Congresso se autoconcedeu, de uma maneira flagrantemente inconstitucional, e ainda falta uma decisão de mérito do Supremo. Tem esse trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que é importante lembrar também. A Carmen Lúcia, ministra que está confirmada como palestrante hoje, e é uma honra também estar aqui no mesmo dia que a ministra, a excelentíssima ministra, e ela toca nesse ponto, da cooptação do apoio político pelo Poder Executivo, que eu acho que é um ponto que tinha que estar também. No debate público também está tendo muita discussão, mas o Bolsonaro vetou, não vetou o orçamento secreto, como é que é isso, e os valores. Então, eu peguei esse quadro aqui, que ajuda a explicar duas coisas, que os valores somados. Por que é tão importante esse tema? Porque os valores somados das emendas de relator geral da União, somando esses 4 anos, já com previsão do ano que vem, são 80 bilhões de reais. É uma quantidade astronômica de dinheiro que, ao ser distribuída pelos parlamentares, de maneira arbitrária, como foi falado ali no próprio voto da ministra Rosa Weber, deixa em descoberto as políticas públicas essenciais, a garantia dos direitos da educação, da saúde, e em relação a essa questão do veto, enfim, o marcador do RP9, que é a base para a distribuição do orçamento secreto, ele só foi vetado uma vez pelo presidente Jair Bolsonaro, nas outras foi aceito. E, bom, enfim, isso não acho que nem vem tanto ao caso aqui, mas acho que é importante pontuar, porque, para mostrar a materialidade do que a gente está falando, até agora foram empenhados 45 bilhões de reais e pagos 29, mais do que o valor de um ano de Bolsa Família. Existe no Congresso, muitos deputados e senadores argumentam, isso é um valor pequeno perto das receitas anuais que são obtidas pelo Executivo, só que a cada ano vai sendo achatado o montante que há para destinação para investimentos, as verbas discricionárias dos ministérios e tal. Então, na prática, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão até rir. A ministra Damares Alves não tinha R$1 para... Estou falando aqui de maneira figurada. Ela faltava dinheiro. Ela disse para um senador do Distrito Federal o seguinte, que, para comprar papel higiênico, ela precisava pedir para o relator geral do orçamento. É uma frase dela, enfim. Ela pediu depois para confirmar pela assessoria de imprensa, a assessoria confirmou. E agora, como senadora eleita, ela vai poder destinar muito mais verbas do que ela, como ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, poderia. Então, talvez, se ela quiser mesmo, se essa for a bandeira dela, ela pode fazer uma ação mais consistente em termos de distribuição de verbas, de investimento, de fomento, agora como senadora do que antes como ministra. Só para mostrar um pouco da distorção e da perversão.
que o próprio presidente Jair Bolsonaro já terminou reconhecendo, né, que o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo, ele tem menos dinheiro para destinar do que o conjunto que os senadores vão distribuir ali das emendas parlamentares. Enfim, acho que... eu queria mostrar também, como a gente fala aqui sobre cidadania, eu queria mostrar também o aspecto de vida real. E essa foi uma reportagem que eu fiz já na Piauí, foi minha primeira matéria na Piauí. Foi um trabalho de 2 meses até a publicação, totalmente dedicado a isso. Eu coloquei a capa também porque a capa lembra um outro aspecto que a gente não pode deixar de falar, que é o escândalo do ministro pastor Milton Ribeiro, que levou à prisão dele, que estava havendo no Ministério da Educação uma espécie de pedágio que os prefeitos tinham que pagar para os pastores para poderem obter distribuição de verbas para construção de creches, escolas, e ao largo disso também a falta de planejamento é tão gritante e afronta as leis que eu não coloquei aqui o link, mas tinha outra matéria ainda no Estadão mostrando que existe uma fila de 2.000 obras para serem concluídas, aliás, 3.000, e o governo tinha assinado termos de compromisso para a construção de mais 2.000 escolas, sem reservar as verbas para concluir as paradas e sem que houvesse uma dotação orçamentária para as novas. Quer dizer, o custo dessas 2.000 novas obras, que incluíam creches, escolas e quadras, o custo, eu estou falando de cabeça porque, enfim, esse é meu trabalho, estou sempre em torno disso, mas o custo para essas obras eram 6 bilhões de reais para novas obras e a dotação orçamentária inicial era de 300 milhões. Então, é como se, na média, fossem 4% dos recursos reservados para você executar um tanto de obras que você não vai ter dinheiro para executar posteriormente. Então, assim, uma usina de esqueletos, de cemitérios de obras e de ineficiência e de atraso educacional também. Mas aqui, falando da saúde, que é o tema dessa reportagem, eu acho que isso é muito importante para ver como que isso impacta na vida das pessoas. A reportagem Farra Ilimitada, na revista Piauí, ela mostrou que um aspecto muito perverso das emendas parlamentares, e aí eu conecto com o professor Regis, que ontem falou que, na visão dele, todas as emendas são inconstitucionais. Bom, as emendas ao orçamento, que são, hoje em dia, impositivas, individuais de bancada, e essas emendas de relator. Por que conecto aqui? Porque essa matéria ela descobriu o seguinte, que municípios do interior do Maranhão, para poderem receber mais dinheiro das emendas parlamentares na área da saúde, eles passaram a falsificar números de atendimentos, de consultas, de exames, de uma maneira escandalosa. Você tem cidades que para poder, na média, né, para poder ser verdadeiro o dado, essa bandeja de dentes aí, foi uma foto que o Egberto Nogueira, fotógrafo que viajou comigo para o Maranhão, tirou na cidade de Pedreiras. Lá, cada cidadão teria que ter perdido 19 dentes entre 2021 e 2022 para poder bater com a conta de 540 mil dentes em 2020 extraídos, mais 200 mil dentes em 2021. Uma cidade que tem 35 mil habitantes, arrancou 540 mil dentes em um ano. Então, esse é um número. A gente tem outros. A gente tem radiografias de dedo da mão, a gente tem consultas de médicos especialistas, e eu vou mostrar aqui até alguns desses dados, e aí depois eu amarro com o... Eu acho que é importante ver os dados, mas depois eu amarro com o esquema do orçamento secreto. Então, você tem essa cidade aqui que teve mais exames de HIV do que São Paulo. Esse é um teste chamado Western Blot. É um teste, é um segundo teste para detectar AIDS. Você teve um teste rápido que apontou o HIV, aí você faz esse. Quer dizer, é um exame mais específico. Por isso que tem uma quantidade baixa, tá? Que São Paulo tem 12 milhões de habitantes e só fez quase 3 mil. Mas Santa Quitéria do Maranhão, com seus 25 mil habitantes, realizou 3 mil exames desse tipo. E nesse caso, o que acontece? O número de exames de média e alta complexidade e de consultas e de procedimentos, ele influencia diretamente o limite das verbas que o município pode receber por meio de emendas parlamentares. Aí não somente as do orçamento secreto, as emendas individuais de bancada estão incluídas. Estou passando aqui só para avançar. Isso é um dado fascinante. No mês de maio de 2020, eram 105 consultas com médicos na cidade de Afonso Cunha. No mês seguinte, foram 15 mil. E eram apenas 2 médicos, não mudou o número de médicos de um mês para o outro. Então, nitidamente, é uma fraude, enfim, sistemática no sistema federal, que é um crime federal, que tem a mesma pena
da corrupção, é de 2 a 12 anos, inserção de dados falsos em sistema federal. Então, a gente está começando, nesse caso aqui, com um crime que tem a mesma pena do que a corrupção e o peculato, né, que também é de 2 a 12 anos. E aí, com isso, com essas artimanhas, com esses artifícios, os municípios passaram a receber verbas com esse novo teto inflado das emendas parlamentares. Então, de certa maneira, o que eu vejo aqui? É uma indução que está sendo feita, a possibilidade de destinar recursos sem critério, sem transparência, termina induzindo municípios a cometerem fraudes para poderem receber mais valores, e o que chega com fraude não vai terminar com boa aplicação, né? Não precisa ser mãe de Ná para prever que esse dinheiro está sendo desviado. Inclusive, com base também nessa reportagem, um trabalho muito sério em conjunto, né, da rede de controle lá no Maranhão, que inclui Ministério Público Estadual, Federal, de Contas, e também a CGU, levaram à prisão dos primeiros usuários externos, que são esses novos seres que mexem com o orçamento público, mesmo sem serem nem representantes do Executivo, nem do Legislativo, né? 2 irmãos foram presos sob a suspeita de terem sido os autores dessas fraudes no sistema. Agora, não apareceu até agora o nome do parlamentar que indicou essas emendas. Então, eu cobrei do relator geral do orçamento nesse ano, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, cobrei já, enfim, não somente eu, né? Esse é um trabalho que acredito que toda a imprensa tem feito, cobrando bastante, e a reiteração no descumprimento da decisão do Supremo de dar transparência, né, da própria Constituição. Como o professor Regis também falou ontem, né, é o princípio republicano que está sendo descumprido também, está sendo violado aqui. São elementos que dão um contorno de que assim, é algo da maior gravidade. A gente tem um sistema que está corrupto. O sistema, a forma de se relacionar do Executivo com o Legislativo está contaminada por essa forma de corrupção. Quando eu digo essa palavra, não estou fazendo acusação, não estou imputando o crime do Código Penal, mas isso é o contrário da moralidade, o contrário do que deve ser feito. Eu também separei aqui algumas fotos de algumas das famílias que eu visitei no Maranhão que estavam prejudicadas, porque o dinheiro chegava, mas o atendimento não tinha. Então, essa família aqui fica na cidade de Bela Vista do Maranhão. A Rosineide, que está de vermelho, ela falou que o sonho da vida dela era que tivesse um ortopedista. Ela falava assim, um médico que cuida de osso, porque meu marido não geme de dor todo dia, que é o seu Francisco, que está ali do lado. Essa cidade, ela recebia um valor muito baixo para atendimento de média e alta complexidade. É uma cidade que praticamente não tinha. A pessoa tinha que viajar. Mas, de um ano para o outro, teve esse número inflado, recebeu 5 milhões de reais de emendas parlamentares e ainda assim não se via uma melhoria no serviço, no atendimento, né? Sem falar, assim, também falando da economia doméstica aí, né? Para poderem ser atendidos, eles têm que viajar para uma cidade vizinha, eles vão lá no SUS. O SUS também não tem atendimento na cidade vizinha, que é maior, que é Santa Inês. Então, eles também terminam pagando no particular. Então, assim, não tem na sua cidade, não tem na outra. É algo que mostra a dificuldade. Também tem outra família aqui. Não, perdão, eles são aqui ainda, a mesma família. E aqui foi na cidade de Santa Quitéria do Maranhão. Não é essa criança na foto, mas o bebê do casal, chamado Gael, nasceu no mês de março desse ano e não tinha incubadora, não tinha como dar um suporte para que ele fosse transferido para uma cidade mais rapidamente. Ele tinha passado por um problema que é letal, muitas vezes, que é a ingestão de mecônio, que é aquela produção que existe na hora do parto, de secreções. E se tivesse uma ambulância para levar ele imediatamente para a cidade mais próxima, onde tivesse como ser tratado, ele teria sido salvo. Demorou cerca de 11 horas para que o bebê fosse colocado na ambulância para viajar para a cidade mais próxima, que ficava no Piauí. Essa cidade de Santa Quitéria do Maranhão fica próxima do Piauí. A cidade mais próxima, com atendimento possível, seria Parnaíba. Então, o bebê morreu na ambulância. E a mãe... eu vou pedir desculpa agora, porque eu já não decorei tantos nomes, mas, se eu não me engano, o nome dela é Camila. Eu posso estar me confundindo com outra personagem da matéria.
ela disse assim, que acredita que se tivesse em outro lugar, se tivesse nascido em outra cidade, o bebê dela não tinha morrido, né? E é isso. E também é outro município que tinha recebido valores astronômicos de emendas parlamentares, mais de 5 milhões também, para uma cidade que costumava receber coisa de 500 mil, você tem uma multiplicação muito grande de um ano para o outro, e o serviço não chega. A cidade comprou incubadora, que teria ajudado o garoto, teria ajudado a salvar o garoto, apenas após a morte dele, né? Embora tivesse virado o ano com saldo em caixa. A Secretaria de Saúde virou um ano com saldo milionário em caixa e não tinha feito as intervenções necessárias. Bom, acho que está chegando no fim o tempo também, e eu acredito que, eu espero ter podido contribuir com informação, com panorama. Aqui mais uma família que também foi prejudicada, mas eu não vou falar, está no telão também. Eu vou agradecer, então, porque, na verdade, eu perdi até o controle do tempo. Ainda tem 5? Então tudo bem. Então, acho que dá para falar um pouquinho de algumas coisas que eu acho que são importantes de concluir, assim, a respeito do tema, né? Que é muito importante. Bom, o orçamento secreto, eu concordo com esse nome, eu acho que esse nome é o nome certo, porque você tem partes do processo que são ocultas intencionalmente, eu diria criminosamente, para impedir o controle social e a investigação. Ele é algo que tem um aspecto que é muito maior do que se alguém vai ter um enriquecimento ilícito ou não. Como ele afeta o equilíbrio das eleições, como ele gera relações de poder ilegítimas, em que um deputado ou um senador ele subjuga um prefeito lá na ponta, por causa dessas verbas extras que terminam significando a coligação na eleição, né, quem apoia quem. A gente tem casos de deputados que nunca pisaram em cidades, mas mandaram emendas e estão sendo os mais votados por lá. Então, isso já foi também noticiado na imprensa. Então, o trabalho político, né, o partido deixa de fazer sentido. Você tem um grande personalismo na utilização dessas verbas. Você fere, assim, portanto, o princípio da impessoalidade, que também é previsto pela Constituição. Você tem, ao largo disso, aliás, amarrando essa ideia, né, do desequilíbrio eleitoral, isso fere a paridade de armas. Em uma entrevista também com o Heleno Taveira Torres, professor, ele chegou a citar como bolsa reeleição, e acredito que esse é um termo que também é adequado, é um valor que supera em muito o próprio fundo eleitoral que foi aprovado, né, nesse ano, 2022, 5 bilhões e 700 milhões de reais financiaram eleições, mais essas emendas. Eu fiz uma matéria também para Piauí, que não entrou aqui na lista. Apenas os deputados do Centrão que se reelegeram esse ano, eles tiveram acesso, dentro da parte que é possível monitorar, eles tiveram acesso a 6 bilhões de reais e 100 milhões. 6 bilhões, 100 milhões de reais. Ou seja, só eles tiveram mais dinheiro para destinar, né, para fazer suas alianças políticas regionais, um dinheiro que supera o próprio fundo eleitoral. Então, assim, a falta de isonomia, a falta de equanimidade, são problemas que são muito graves. E, para jogar para frente, né, encerrando por fim, acredito que é um desafio que esse governo novo eleito vai ter, é preciso moralizar a destinação das verbas pelos parlamentares. Não é que a existência da emenda de relator torne a coisa corrupta, não. É a forma como é feito, com uma opção reiterada por fazer de uma maneira ilegal. Isso, para mim, é o mais grave de tudo. O Supremo Tribunal Federal ainda pode declarar inconstitucionais as emendas de relator geral do orçamento. Isso, por si só, não resolve nada, porque é possível, por meio das verbas discricionárias do Ministério, fazer a mesma coisa que está sendo feita agora, né? Essa destinação sem critérios, sem que a gente saiba quem está sendo beneficiado. Então, portanto, é muito importante a gente olhar para frente e tentar trazer soluções. E aí eu acho que tem pessoas que podem até apontar melhor do que eu, né? Porque eu sou o repórter, ele conta a história, ele conta o que ele está vendo, né? Ele conta o que ele está apurando. Mas os pesquisadores, os acadêmicos, doutor Fernando, a doutora Hélida, todo mundo aqui, enfim. É importante também, é legal ver os artigos acadêmicos que falam, né, sobre o que colocar no lugar disso. Acho que é preciso ter um modelo que respeite, prioritariamente, né, critérios de destinação, isonomia, que
a transparência tem que ser completa e absoluta, é preciso mudar, mesmo nas emendas individuais, é preciso ser mais transparente ainda, porque uma coisa é a indicação, outra coisa é a execução, né? Depois que sai do Congresso para o Executivo, às vezes a coisa se perde ali dentro. E é preciso também, e é um outro tema, falar também das emendas PIX, que são a transferência especial, outro tipo que foi criado, que também se aproxima do orçamento secreto, mas que merece até um debate à parte. Então é isso, eu quero agradecer demais a vocês e espero que tenha sido útil aqui a contribuição deste jornalista nesse congresso. Breno, a sua fala foi brilhante. Ela nos demonstra, mais uma vez, a importância da imprensa no controle externo, que nos dá concretude para os problemas. Quando a gente pensa nas emendas individuais, é natural para a gente que trabalha com controle externo sempre pensar no desvirtuamento da execução dos programas orçamentários, da não observância das normas constitucionais, da observância dos planos de desenvolvimento, da LDO, da LOA. Mas, quando você traz para a gente o rosto das pessoas que são prejudicadas pelo desvirtuamento da execução das políticas públicas, é uma coisa que comove e que nos instiga a continuar fazendo o trabalho. Então, eu parabenizo e agradeço. Muito obrigado. Brilhante a sua fala. Obrigada. Gente, eu infelizmente, eu tenho uma notícia um desapontamento para a gente. Infelizmente, a gente não conseguiu contato com o professor Campilongo, que queria estar conosco agora pela manhã. A gente está com uma dificuldade de conexão com ele. Então, a fala dele deverá ser transmitida para a parte da tarde. Então, eu vou encerrar esse painel da manhã. Eu gostaria, mais uma vez, de enaltecer o trabalho das faculdades de Direito de Minas Gerais e de São Paulo. Essa conexão, né, da parte acadêmica com a parte do controle externo, com o controle social, é importantíssimo, né, para a gente, para o aprimoramento dos nossos trabalhos. Então, eu, mais uma vez, enalteço isso, agradeço a participação de todos, Breno, Hélida, e nós iremos retornar às 15h. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a todos. Nossos agradecimentos à Procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sara Meinberg, pela condução dos trabalhos. Agradecimentos já proferidos aos palestrantes, professora Hélida Graziani Pinto, Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, professora da FGV, e o repórter da revista Piauí e ex-estadão, Breno Pires, pela participação. Bom almoço a todos, retornaremos às nossas atividades às 15h.